Olá, seja muito bem-vindo. São 10 horas pelo horário de Brasília. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Eu começo essa edição falando da tragédia no litoral norte de São Paulo. Olha só, de acordo com o último balanço divulgado pela Defesa Civil, 48 mortes já foram confirmadas e o alerta continua, já que voltou a chover na região. O governo de São Paulo divulgou em nota que os trabalhos de busca, resgate e salvamento seguem ininterruptamente no litoral norte. No fim de semana, bairros inteiros ficaram debaixo d'água e casas foram arrastadas por deslizamentos de terra. Além de dezenas de mortos, há 1.730 desalojados e 766 desabrigados. O Ministério Público de São Paulo informou que vai apurar a eventual responsabilidade dos gestores locais na potencialização dos danos causados pelas chuvas. Entre os pontos que serão apurados está a falta de iniciativas na remoção de moradores de áreas de risco. O Fundo Social de São Paulo e a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil distribuíram nesta terça-feira 7,5 toneladas de doações de itens de ajuda humanitária às vítimas dos temporais. Os insumos foram recolhidos no primeiro dia de doações da campanha organizada pelo órgão. E olha só, ainda sobre esse assunto, durante a visita à cidade de São Sebastião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva garantiu que as casas que foram atingidas pelos temporais serão reconstruídas, mas só em locais que forem considerados seguros. Lula também pediu para o povo brasileiro orar a Deus pelas vítimas e para que não chova mais na região. Após sobrevoar o litoral norte de São Paulo, que foi atingido por fortes chuvas no final de semana, Lula garantiu a reconstrução de casas atingidas pelos temporais, desde que em áreas consideradas seguras e aptas para moradias. Não construir mais casa no lugar que pode ser vítima de outra chuva e o desabamento pode fazer com que outras pessoas morram. Gostaria, em primeiro lugar, de pedir que a gente que crê em Deus, que a gente possa rezar um pouco, não apenas pelas vítimas, mas rezar para que não chova mais esses dias, para a gente poder ter condições de trabalhar e começar a recuperação da cidade de São Sebastião. As tempestades deixaram dezenas de mortos e desaparecidos. Muita gente ficou ilhada. Essas imagens mostram pessoas sendo resgatadas por helicóptero. A tragédia despertou também uma onda de solidariedade. Nessas outras imagens, voluntários formaram uma corrente humana para resgatar vítimas das fortes chuvas. Em São Sebastião, os moradores ajudaram a resgatar bebês e crianças em uma área invadida pela lama. Eles formaram uma fila para passar um bebê e uma criança de mão em mão até um local seguro. Olha, eu mudo de assunto agora e trago um dado preocupante na economia. Olha só, o número de pedidos de falências registrado em janeiro atingiu o maior nível em 3 anos. Em janeiro, foram 72 pedidos de falência requerida. No ano passado, 46. E em 2021, apenas 40. O levantamento foi realizado pelo Serasa Experian, que mostrou que os pedidos de falência geralmente acompanham o de recuperação judicial e refletem dificuldades financeiras, mas que também há casos nos quais esse instrumento jurídico é usado como medida extrema. Dessa forma, o processo de falência passa por 3 etapas importantes. Quando a companhia fica inadimplente, depois o pedido de recuperação judicial, que é quando consegue a proteção da justiça para negociar as dívidas e os prazos de pagamento, evitando o encerramento das atividades, demissões e falta de pagamentos. E, por último, quando não há mais alternativas e a falência é decretada. De acordo com especialistas, o número de falências pode continuar subindo ao longo do ano.
Como reflexo da realidade, é possível perceber grandes empresas neste cenário, a Americanas principalmente, seguida por outras duas baixas, da Pan Produtos Alimentícios, que pediu a autofalência, e a Livraria Cultura, que não conseguiu honrar as dívidas previstas no plano de recuperação judicial. Teve a falência decretada, mas que, por enquanto, está suspensa pela Justiça. E olha só, o computador é uma ferramenta indispensável na vida moderna, todo mundo sabe disso. Muitas pessoas, inclusive, dependem dele para o trabalho, principalmente com o crescimento do home office. Mas junto com os benefícios, também surgem os problemas, e um deles é na visão. A exposição excessiva ao computador, celular e tablet tem causado preocupação em relação à saúde ocular. Mas as telas por si só não são as vilãs, já que as luzes delas não afetam os olhos permanentemente. O problema é como se relaciona com esses aparelhos. E essa relação, chamada de acomodação, pode ser detalhada e explicada por meio do eye strain, que significa estresse na visão. As pessoas, no geral, piscam menos quando veem a tela do computador do que quando leem um livro em papel. Fator que prejudica a lubrificação ocular, já que são as lágrimas que hidratam os olhos. Então, piscando menos continuamente causa ressecamento na região, que pode se apresentar com vermelhidão, ardência, olhos lacrimejantes e sensação de areia. A hipermetropia, que é a dificuldade de enxergar de perto, também pode ocasionar o tal esforço acomodativo, já que o músculo faz força excessiva para modificar a curvatura da lente dentro dos olhos, resultando em uma visão mais borrada ou sintoma como dor na testa. A miopia, dificuldade de enxergar à distância, também pode ocorrer, especialmente em crianças expostas excessivamente às telas. Se houver sintomas persistentes, o profissional destaca a importância de consultar um especialista. Para evitar os problemas de visão pelo uso excessivo de telas, o profissional recomenda as seguintes medidas práticas: abaixar a posição da tela, mantendo na altura dos olhos, afastar a tela do rosto e aumentar o zoom, lembrar de piscar com mais frequência, fazer o uso de colírio lubrificante sem conservante durante 4 ou 5 vezes ao dia, usar adequadamente o óculos de grau com a devida recomendação oftalmológica, fazer algumas pausas da tela ao longo do dia e não ignorar sintomas frequentes e procurar um oftalmologista. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 11 horas eu volto com mais notícias para você. Até mais!